O que a gente sabe é que o Cruzeiro e o Nicão chegaram ao entendimento que, caso complete 7 jogos, fica inviável para o Nicão sair do Cruzeiro. Ele tem 5. O momento é o quê? Estão chegando propostas? Estão. Sondagens? Estão. E aí, o que for melhor, o Nicão, o empresário, o São Paulo, que tem os direitos do jogador, todo mundo vai pensar o que vai ser melhor para o atleta que tem até a camisa 10 do Cruzeiro. Mas está bem nítido, Romano, que ele não vai continuar no Cruzeiro, que ele vai alçar novos rumos aí para a carreira dele, especialmente com a abertura da janela no dia 3 de julho. E o Nicão teve oportunidades com o Pepa, teve oportunidades com o Paulo Pessolano, mas não rendeu, né? Não rendeu, e aí é uma situação que, pelo jeito, eu tenho outras informações até de saídas também que podem acontecer, algumas outras coisas, ô Romano, mas eu queria passar a bola para você girar nossa turma, né, o Panzio, a Nath, porque é sempre um assunto delicado. Um jogador com tanto potencial, mas que no Cruzeiro tentou, mas não conseguiu render, né, Romano? Eu digo que é uma pena, porque na época que ele passou aqui em Minas Gerais, no Atlético ele estava subindo, eu acompanhei bem de perto, no Atlético ele ainda estava subindo, tendo as oportunidades. Acompanhei ele no América ele já foi bem, tanto que chamou a atenção para poder sair. Você me desculpe aqui, mas as damas primeiro. Claro, né? Lógico. É um prazer ter a Nath aqui. Nath, eu considero eu lamento, sabe, o Nicão não ter dado certo com a camisa do Cruzeiro. Bom dia. Bom dia, Romano, um abraço para você, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes, abraço ao Edu também, Pansieri. Eu também lamento muito. O Nicão, dentre outras contratações que foram feitas pelo Cruzeiro nessa temporada, chegaram com aquela expectativa de recuperar no Cruzeiro o bom futebol que já tinham mostrado em outra oportunidade, né? O Matheus Vital, por exemplo, acabou de alguma forma superando as expectativas, se firmando como um titular absoluto. O Gilberto ainda está tentando encontrar o seu melhor momento. O Wesley, muito criticado no início, vem agora de boas apresentações recentes, uma sequência interessante. E o Nicão acabou ficando à parte desse processo todo. O Nicão veio com o status de titularidade, mas não conseguiu no Cruzeiro recuperar esse futebol que o fez, inclusive, ser tão valioso para o Cruzeiro a ponto de receber o maior salário dentro do clube hoje. E sabe o que me chama a atenção, Romano? É que em todas as etapas do Cruzeiro, o Nicão não conseguiu ser protagonista em nenhuma delas. Bem lembrado. No início, ainda com o Pesolano, no Campeonato Mineiro, ele teve algumas chances. O jogo de estreia do Cruzeiro na temporada, ele marca gol, vai bem, inclusive, mas logo depois não consegue manter o ritmo. Há a troca de treinador, o Pepa chega, dá oportunidade para vários atletas que não vinham atuando com o Pesolano, ou pelo menos não como titulares. O Nicão fica à parte disso. Então o Cruzeiro cresce, vive o seu melhor momento sem o Nicão e depois, quando o time oscila, se vê sem peças de muita reposição no meio campo, o Nicão ainda não está entre os preferidos. Tudo bem, o Nicão tem características diferentes de Richard, de Ramiro, que foram as peças que esse meio campo perdeu. Mas ele nunca foi protagonista no Cruzeiro, em nenhum momento, sob nenhum comando. Então talvez, de fato, novos ares façam bem a ele. Mas eu lamento muito, era um jogador que eu via com potencial para ajudar o clube nessa temporada. Você também tinha expectativas de que ele pudesse render o que a gente viu, por exemplo, no Atlético Paranaense, ou Edu, bom dia. Ô, Romano, bom dia para todo mundo. Eu tinha expectativa, mas menor um pouco. Vamos lá. Onde que o Nicão brilhou? No Furacão. O Nicão só tem brilho num clube, né? No Atlético ele começou, mas não brilhou. O América ele foi bem, razoável, não brilhou. No São Paulo não rendeu, no Cruzeiro não rendeu, apenas no Atlético Paranaense, apenas entre aspas, porque lá ele rendeu muito, entregou bastante, retorno técnico, ganhou títulos, foi titular dessa equipe, alguns torcedores o têm até como ídolo lá em Curitiba, mas fato é que se você pegar a média na carreira do Nicão, é mais ou menos isso aí que está acontecendo no Cruzeiro. Talvez o Nicão seja aquele profissional que depende muito do ambiente, de se sentir bem no ambiente para render. E ele se sentiu bem em Curitiba, ponto. Nos outros lugares não rendeu. E o Cruzeiro fez algumas apostas no mercado, quando fez essa troca de Série B para Série A e de jogadores de Série B para jogadores de Série A. A gente falava isso no início da temporada. O Cruzeiro trouxe alguns jogadores em uma fase na carreira para recuperá-los. Não conseguiu recuperar o Nicão. Conseguiu recuperar o William, conseguiu recuperar o Vital,
conseguiu recuperar o Ramiro, que agora está no departamento médico, mas estava jogando muito bem. Não conseguiu recuperar o Castan, que hoje é o melhor zagueiro do Cruzeiro, mas não conseguiu recuperar o Nicão. Então acertou em mais do que errou. E o Nicão, lamentavelmente, eu acho que ele está na média dele. Talvez a gente tenha criado uma expectativa errada em relação ao Nicão, que se você pegar toda a carreira dele, ele rendeu em um clube. No Cruzeiro ele está como jogou no São Paulo, no São Paulo ele estava como jogou no América estava como jogou no Atlético. O único lugar que o Nicão rendeu foi no Atlético Paranaense. Tomara que o Nicão encontre um outro local para recuperar o seu bom futebol, que a gente sabe que ele tem, e que seja um lugar que ele se sinta bem e que ele consiga render. Parece que nesses times que eu citei, nesses clubes, ele não se sentiu tão bem como se sentiu em Curitiba, e lá ele jogou muito bem.